Olá, deusas e deuses, muito bem-vindos a mais um episódio do Afrodite, nesse mês maravilhoso que se inicia, tantas coisas lindas. Eu, inclusive, já estou diferente, estou com o microfone de mão, né? Porque a pessoa bota esse tipo de roupa e depois fica ruim de ajeitar, né? Mas, enfim. Como vocês sabem, este programa trata do universo feminino com profundidade e sem mimimi, portanto, saúde a vocês. A nossa convidada de hoje é uma pessoa, antes de uma profissional, muito importante na minha vida. Eu, inclusive, quero adiantar que o Afrodite existe por ela. Chama-se Mônica Riffel, ela é consultora, mentora e muitas outras coisas mais que vocês conhecerão aqui no nosso papo. Mas o nosso assunto escolhido para hoje foi etarismo. E nós vamos esclarecer para quem não sabe, porque ainda é um termo muito novo e está tudo muito incipiente. E falar do projeto dela que aborda este assunto, que é o amadurecer. Mônica, sem palavras, assim, ó, obrigada. Fico emocionada, ela sabe por quê e eu vou contar para vocês na sequência. Bem-vinda. Muito obrigada, eu que te agradeço, né, o convite. E que bom que a gente pôde, né, construir esse projeto teu juntas e poder estar aqui hoje falando de muitas coisas, mas inclusive dessa tua caminhada, da tua trajetória também, né? Sabe que quando a gente fala em amadurecer, me remete a isso, né? Eu conheço a Mônica há uns 12 anos. Ela fazia consultoria na empresa do meu pai e eu achei, me chamou a atenção. E aí eu quis fazer mentoria com ela e fiz. Foi muito legal, foi muito importante. Foi uma conexão, né? A gente teve um match, foi muito legal. E aí passaram-se os anos, enfim, eu acabei não ficando na empresa do meu pai, aquela coisa toda, né? Como eu já contei para vocês. E aí veio sair de uma empresa que eu estava há 6 anos e o que eu vou fazer da vida? E aí a primeira pessoa que veio, Mônica. Chamei a Mônica, por favor, vamos dar aquela conversadinha. E aí a gente conversou. Verdade. E a Mônica, muito direta, mas sempre muito afetiva, né? E de uma forma que faz a gente se dar conta daquilo que já está pulsando em nós. Foi o que ela me disse. Kelly, desculpa, mas acho que isso não é mais para ti, né? Tu nasceste para comunicar. E aí nasceu tudo aquilo que vocês acompanharam da caminhada do Kelly Soares Oficial, que culminou aqui no Afrodite. Então, por isso, sim, eu te homenageio, te agradeço, porque ela não podia não estar aqui, né? E principalmente nesse cenário lindo, novo, maravilhoso, porque o programa Afrodite na Cuboplay é daqui e é para todo mundo, vocês sabem. Mônica, me conta como é que é esse negócio na realidade das empresas. O que tu tens acompanhado nas tuas consultorias? O que tu tens visto? Qual é a proposta do amadurecer? Acho que vamos começar por aí. Vou ter que comentar um pouquinho antes como é que começou o amadurecer, né? Porque o amadurecer ele nasceu de um projeto dentro da minha consultoria, né? Quando 2 grandes amigos meus de colégio, né, por volta de 48, 49 anos de idade, foram demitidos de grandes multinacionais. E a gente é de uma geração, né, Kelly, a geração X é uma geração que foi criada e trabalhou para realmente se aposentar numa única empresa. Né? Nossos pais diziam que a gente tinha que encontrar uma carreira que a gente pudesse permanecer muitos anos. E, inclusive, um desses meus amigos achou que ia se aposentar nessa empresa. Né? Trabalhou para chegar a esse ponto. Só que quando eles chegaram na minha consultoria, eu vi esse chão se abrir, né? Assim, no sentido, para o homem principalmente, que é muito mais provedor, né? Na cabeça dele ele precisa ser o provedor, não necessariamente ele é hoje em dia, mas ele é constituído assim desta forma, foi muito mais difícil. Tu tem uma ideia, um deles, eu sempre comento isso porque eles sabem que eu comento, né? Um deles me contou isso, chegou lá na minha consultoria no final do ano, tipo novembro, me contou sobre o desligamento, a demissão, ele estava sendo preparado para ser diretor, mas como ele trabalhava numa multinacional, caiu o presidente dos Estados Unidos, caiu do Brasil e assim consecutivamente. E não se abriu a vaga para ele. Ele ia para a praia com a família toda dele daqui, e a família que ele constituiu, que ele morava em São Paulo, e ele não ia contar para ninguém que ele tinha sido demitido. Aquilo me tocou profundamente e eu fiquei pensando, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu trabalho com a área de recursos humanos, eu presto consultoria para várias empresas.
eu preciso entender o que está acontecendo. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a ler sobre o assunto, muito ainda incipiente, isso já fazem o que? Eu estou com 57, seguramente uns 7 a 8 anos atrás, né? E eu, um pouquinho mais até, 9, 10 anos atrás. E eu comecei a estudar e comecei a pensar, eu preciso ter um projeto que desenvolva, primeiro, a consciência, provoque a consciência. Por que a gente está mandando embora os 50 a mais, né, ou perto dos 50 a mais, que hoje já é perto dos 40, né, já mudou também. Por que a gente está mandando embora e o que eu posso fazer para que eu possa provocar essa reflexão? E aí nasce, inclusive, o Matrilab, que foi a primeira marca que eu na verdade, lembra? É verdade, lembro, claro. Foi a primeira marca que eu trouxe, mas o Matrilab veio justamente para fazer eventos gratuitos e falar sobre várias temáticas dos 50 a mais, não só trabalho, carreira, mas saúde, uma série de outras temáticas importantes para que a gente entendesse o que muda no comportamento, né, das pessoas. Nasce o Matrilab, a gente começa a dar palestra também, só que, e eu gosto de dizer isso porque parece que a vida da gente é toda certinha, que a gente acerta em tudo, né, e não é verdade, a gente também tem os nossos aprendizados, os nossos erros. Eu não registrei a marca. E o Maturi Jobs, que nasceu o Maturi Jobs em São Paulo e que hoje é só Maturi, ele, na verdade, registrou todas as marcas com Maturi. E eu fazia Maturi Talks, eu fazia Maturi Lab, e aí eu disse, gente de Deus, como é que eu pude cometer esse erro de não registrar o nome, de não pesquisar e não registrar? Mas também tinha nascido com uma parceria que até hoje nem existe mais, né? Então eu entendi que tudo bem, nasceu como Maturi Lab, eu fiz várias coisas com Maturi Lab, mas eu entendi que então, obviamente, né, eu entrei em acordo para poder ter um tempo para mudar a marca e tal, e nasce então Amadurecer, com S, né, porque as pessoas me perguntam, ai, não está escrito errado? Não tá. Não tá. Porque tem um conceito, né, por trás. Exatamente, que é, na verdade, 3 palavras importantes, né, nesse amadurecer. O amar, o que se faz, o que se quer fazer em termos de carreira, de projeto de vida. A questão da durabilidade, né, de ter constância, durabilidade, né, e o amadurecer em si, quando a gente amadurece, a gente tem algo que é mais perene, né, e o ser de ser humano, né, de pessoa, de que a gente está falando, não está falando de equipamento, não está falando de tecnologia, falando de gente, né. E o que aconteceu? No momento, então, que eu comecei a falar sobre o tema, eu comecei a ser convidada para dar muitas palestras. E o Amadurecer, um dos pilares dele são as palestras, que a gente faz para diversas entidades, para diversas empresas que começam a querer entender o que é, de verdade, o etarismo e o que é a revolução da longevidade, né? Então, para a gente entender, né, existem 3 nomenclaturas que, na verdade, são o mesmo conceito. Etarismo, ageísmo ou idadismo. É a mesma coisa. Nós estamos falando de um preconceito focado em idade, assim como a gente tem outros preconceitos hoje estabelecidos na área de inclusão, né? A questão da idade hoje também é um fator de inclusão ou de exclusão, né? O que a gente está vendo hoje. Infelizmente. Né? Isso. Então, Kelly, o que a gente viu? Bom, tem 2 formas da gente fazer o trabalho no Amadurecer. Uma é a gente preparar as pessoas para como elas querem estar quando estiverem com 50 anos, porque vai mudar coisas na vida da gente, os nossos valores, muito da questão da gente começar a olhar um pouco mais para a finitude, né, que até os 50 a gente não faz isso, né, a gente não olha para isso. Então, o Amadurecer hoje, então, tem como foco palestras, tem como foco desenvolver mentoria de carreira e projeto de vida, porque também o que mudou dentro das organizações? Tu hoje não faz mais programas de aposentadoria, porque as pessoas não se aposentam e vão para casa não fazer nada. As pessoas vão se aposentar, sim, por tempo de casa, por anos, né, de trabalho, mas elas normalmente vão desengavetar um sonho, vão resgatar talvez uma atividade que elas faziam como hobby, mas é o que elas gostariam de fazer a partir de então. E vão ter alguns outros projetos de vida que às vezes é empreender num negócio diferente, morar num outro lugar, né, que foi sempre sonho. Então a gente tem essa possibilidade, através do Amadurecer, da gente poder oferecer esse tipo de mentoria, né, seja para projetos de vida,
seja para planos pós-aposentadoria, porque eu falo que a gente não se aposenta mais, né? E porque já está definido por questões, né, de longevidade, ou seja, a medicina está nos ajudando a viver mais tempo e com mais qualidade de vida, obviamente, e com mais saúde, porque não adianta a gente viver mais tempo e a gente não ter saúde, Sim, né? ficar caquético também. Exato. Não, a gente não quer. Ou doente, né? Com sérias doenças e tal. Então a medicina está avançando nesse sentido. E a gente está vendo então o seguinte: se a medicina está avançando e a gente vai viver mais tempo, a gente talvez não tenha uma carreira ao longo da vida, a gente tenha 2, 3, 4. Porque a gente não precisa mais fazer uma carreira de 25 anos, 30 anos num único lugar. A gente pode fazer uma carreira de 5, depois mais uma carreira de 4, depois mais uma carreira de 8, talvez. Vai depender muito do propósito de cada pessoa, né? Vai ter gente que não quer mais trabalhar, quer viajar, vai ter gente que quer. Por exemplo, a gente já viu clientes que disseram: eu não estou preocupada com a questão financeira, mas eu gostaria de uma atividade que eu pudesse me comprometer, que eu pudesse me relacionar, né? Que eu pudesse ser útil. Pode ser que a pessoa faça um trabalho voluntário, pode ser que ela entre para uma ONG, né? E seja voluntária num trabalho onde ela tem conhecimento, onde ela tem bagagem, onde ela pode, na verdade, compartilhar aquilo que ela muitas vezes quer devolver, inclusive, né? Porque ela teve toda uma condição para poder chegar, né? Mas uma coisa que a gente tem que pensar é que a gente tem uma população que está envelhecendo, né? E a gente não fala sobre isso, a gente nega isso. Total. Eu até ia te dizer, o meu marido se aposentou no final do ano passado, mas se aposentou assim, tipo, eu tenho X anos de contribuição, né? E eu, obviamente, também, né, achei bem bom. Aí pensei, a gente conversou, enfim, eu falei, cara, eu não sei como é que vai estar o governo, eu não sei como é que. Assim, se tu já pode, vai. Porque assim, tu não quer parar de trabalhar. Isso. Tu vai continuar. E aí, em seguida. E aí eu digo que são certos gatilhos que talvez, assim, em seguida ele recebeu um novo desafio. Né? Porque o negócio dele é esse, diferentemente de mim, ele é um cara retilíneo, ele é um cara ele tem a mesma idade que tu, mas ele tem sim uma memória de que a gente tem que ficar naquela empresa, né, até morrer, enfim, isso. E tal. É um pouco diferente, então imagina o que é a discussão do casal quando a gente fala sobre isso, né? Porque é uma coisa muito disruptiva, é difícil. E quando tu falas para mim assim, ó, de pessoas que querem fazer algo, me vem a coisa do sentimento de pertencer. Isso. É um sentimento de pertencer, né? Mas para eu não esquecer, uma coisa muito legal que tu falaste do processo de amadurecimento e até da marca, eu acho que isso às vezes a gente está tão... mulheres como nós, e eu me identifico contigo, tu sabes disso, a gente fica tão envolvida com o conteúdo, com a entrega que a gente quer fazer, que as coisas burocráticas elas vão passando, isso. Né? E aí a gente, enfim, mas é porque não era para ser. Enfim. Logo que eu entrei para a empresa do meu pai, foi por conta de toda essa intermediação que a Mônica fez. E eu entrei para assumir o RH, né? E pensei, preciso, assim, estabelecer alguns limites, porque eu não quero ser vista como a filha do dono, aquela coisa toda. Só que eu sou uma pessoa extremamente prática, e quem me conhece sabe, enfim. O que eu fiz? Eu cheguei e pensei, bom, a Mônica fazia consultoria para a empresa, mas agora tem um RH interno, então não precisa mais a consultoria. Aí mandei um e-mail para ela. Eu sou obrigada a rir disso, gente, para não chorar, né? Mas assim, mandei e disse, Mônica e tal, comunico o encerramento do contrato, alguma coisa assim. Gente, pensa numa cagada, mas é cagada de milhões, assim, né? E foi difícil para mim. Porque o meu pai me chamou e ele falou assim, Kelly, eu entendi o teu raciocínio, mas assim... Claro, porque eu quero sair fazendo as coisas. E aí teve um processo de amadurecimento, mas isso nunca fechou as nossas portas de relação. Claro que teve um momento dela, nem quis papo comigo e com toda razão, foi lá falar com meu pai, porque era com quem ela, afinal de contas, tinha fechado o contrato. Mas eu precisava contar isso para te dizer que eu me dei conta. Me dei conta em seguida, mas eu acho que são processos que a gente também, se a gente perceber, a gente vai crescendo a cada... Porque ninguém tá livre de cometer um erro. Claro. Ontem mesmo, anteontem, eu repassei pro pessoal o link errado. E fui lá e falei, gente, isso. Errei. É isso mesmo. Eu acho que dizer isso é muito melhor do que ficar fazendo todo um texto bonito, não sei o quê, Enfim, faz parte do amadurecimento, né? Então, que bom que não me sinto tão longe disso, né? É isso mesmo. Eu acho que tu traz uma coisa bem importante, né? Que tem a ver com esse modelo mental e com a cultura que se estabeleceu, né? Para essa geração X, que
talvez tu ter mais de uma experiência, ou tu ter várias experiências, não daria reputação, currículo, né? O que é diferente da geração mais jovem, que eu tenho em casa, ou não mora mais em casa hoje, mas que tem 24 anos e que é da geração Z, e que, na verdade, a experiência é tudo para eles, né? Eles querem, na verdade, mudar toda hora, né? E poder fazer coisas diferentes, né? O que eu acho só que a gente tem que pensar, e por isso que eu falo que eu milito com a questão do etarismo, é porque tu tem uma diversidade hoje de faixas de idade, de gerações etárias muito grande, né, dentro das empresas. Tu tem de 4 a 5 gerações diferentes. Só que tu descarta uma só, né? E eu venho falando isso com vários RHs, assim, que eu tenho muita vontade de fazer uma pesquisa, uma entrevista com os donos, com os diretores, com os proprietários, com os fundadores que estão trabalhando com 70 anos, com 65, né? Por que eles descartam os seus gerentes, seus diretores, se eles se acham ainda aptos, né? E acho que deve ser muito importante para eles estarem ainda, né, à frente dos seus negócios, mas por que eles podem e os demais não têm mais utilidade, né? Então, eu acho que é um momento de grande reflexão da gente pensar sobre isso, porque a gente está descartando pessoas com uma trajetória profissional riquíssima, com um conhecimento, uma bagagem, né? Porque a gente vai fazendo muitas formações ao longo da vida, né? Participando de muitos eventos, fazendo MBAs, né? Mestrados, o que for, né? E crescendo dentro da própria empresa Exato. mesmo, né? Então, e se entregando adquirindo... para isso, né? Nossa, Se entregando para isso, exato. porque é uma geração que realmente se entrega muito, é muito comprometida. E a gente dá as costas para essa geração, né? A gente não reconhece isso tudo, além de um ponto que eu acho que na pandemia, para mim, isso foi gritante, assim, pelas empresas que a gente conversava e atendia. Maturidade emocional. E isso só o tempo vai dar, só a vida vivida vai nos dar isso. A gente não tem a mesma maturidade aos 50, como não tem aos 40, como não tem aos 30. A gente vai mudando isso. E essa questão da maturidade, se tu tem um gestor, ou se tu tem uma liderança com uma certa bagagem e também com uma certa maturidade emocional, tu sustenta os períodos mais difíceis, como foram da pandemia, com a tua equipe tranquila, segura, equilibrada. Se tu tem uma liderança jovem que não tem maturidade emocional, tô falando de maturidade, não tô falando de idade, né? Mas a maturidade emocional, ela vem de autoconhecimento, de outras coisas que tu precisa também fazer para que tu te conheça e aí tu possa liderar outras pessoas, né? A gente viu que as equipes que tinham lideranças muito jovens não conseguiram produzir, não conseguiram sustentar os seus times, emocionalmente falando, né? Não conseguiram trazer novos resultados, enquanto que quem tinha maduros à frente da liderança conseguiram fazer resultados brilhantes, né? E conseguiram manter essas pessoas seguras, tranquilas, porque a gente estava vivendo, sim, um momento atípico e algo que a gente não tinha controle nenhum, né? E eu acho que, além de difícil, de incerteza, de medo, Isso. todo mundo vivendo coisas em casa, né? Uhum. Eu mesma fui uma que não tive condições de ficar com meu marido em casa, porque teria terminado o casamento, né? E isso é autoconhecimento. Eu acho que isso é poder dizer, olha, um dos dois tem que sair de casa, porque, Claro. né? Eu já estava no projeto buscando outras coisas, mas eu já via, assim, e ainda com um filho que não podia frequentar a escola, né? Que também para mães como eu, que sou uma mãe que crio um filho independente, livre, é muito difícil, porque tu fica até meio sem saber o que fazer, né? Exato. Então, eu lembro também que uma vez, logo, quando a gente se conheceu, tu me falaste que tu tinhas, né? Bom, o Rafa tava com que idade? Agora 24. Tá, mas ele tava com uns 11, por 12, aí, né? Por aí. isso. E aí eu lembro que ela me disse assim, é muito bom ser mãe de filho homem. Eu falei, tomara que Deus me dê essa graça, né? E fui abençoada. Ainda falei para ela, eu consegui ter o meu menino, né? Porque para mulheres como nós, não é que a filha mulher seja um problema, mas é que a gente é despachada, a gente é resolvida, a gente é objetiva. E tem, sim, eu vejo pelas colegas do meu filho ali, né, na educação infantil,
tem toda uma coisa mais, ai, que é a tiarinha, que é o nananã, embora assim, ó, eu seja uma mulher super vaidosa, mas a vaidade é minha, Isso. e tá tudo certo, né? Mas o que eu ia te perguntar, assim, e eu percebi, até para concluir o teu raciocínio, a diferença de pessoas, porque assim, primeiro que foi uma exaustão aquelas reuniões por Zoom, Teams, Muito. meu Deus, eu não aguentava mais aquilo. Até pra gente, porque eu fazia outros tipos de reuniões. Mas eu percebi uma resiliência do meu marido que eu fiquei impressionada. E aí a gente está falando de uma faixa etária que sim, Isso. tem maturidade emocional, tem conhecimento, não é só no discurso, mas ele delega de fato, né? E as pessoas procuravam muito, não para falar de como é que eu faço o relatório ou como é que... Não, é um apoio do tipo assim, como é que eu levo isso, como é que eu levo aquilo, como é que eu faço... Gente, e aí eu vi, porque ele é uma referência. Claro. Inclusive para outras áreas, o que é muito rico essa troca. Mas o que tu acha, assim, do que tu já viste, que faz as empresas descartarem profissionais tão valiosos? Porque eu não é de forma alguma, assim, acho... Não estou falando isso porque o meu marido está há X anos em uma empresa, não. É porque eu convivi também com profissionais assim, mais maduros e eu sempre amei isso. A troca é maravilhosa, a gente aprende todos os dias, é rico, a gente vai crescendo mais rápido, parece. Eu acho que tem alguns fatores, assim, né? Primeiro que quando a gente chega nessa idade, normalmente, a gente alcançou cargos de liderança bastante elevados, né? Isso faz com que também tu tenha um salário mais elevado, né? Mas tu construiu isso, assim, né? Tu vai galgando isso e aí tu chega numa posição hierárquica mais elevada e tu chega num salário mais alto também. As empresas passaram a entender que talvez trocando esta pessoa por pessoas mais novas, o salário poderia ser mais baixo e eu poderia contratar pessoas que não estariam almejando talvez determinadas coisas que este público que construiu sua trajetória ainda almeja também, né? A gente tem um jargão que a gente usa, né, que saíram os gurus para entrar os guris. E só vai entender isso quem é gaúcho, porque a gente menino aqui chama guris, né? Adorei Saem os isso. gurus e entram os guris. Só que isto foi por um período muito, como é que eu vou te dizer assim, enaltecido essa questão de a gente ter pessoas jovens, da gente entender que eles poderiam talvez ter mais velocidade, poderiam ter mais condições, né, de poder talvez estabelecer resultados por conta da tecnologia, né, do digital que entrou nas nossas vidas, mas que muitos 50 a mais ou 40 a mais já está dominando igual, né? E aí eu acho que vem essa questão, a gente é um país preconceituoso, né? Então o preconceito ele existe no Brasil em outras áreas. Não seria diferente em relação à idade, né? A gente tem uma cultura muito focada no culto à jovialidade aqui no Brasil. Diferente da Europa, diferente dos Estados Unidos, né, onde a gente tem já serviços complexos, né, de construção civil sendo feitos para 50 a mais, né, existe uma cultura diferente lá que enaltece o velho que é sábio, que tem sabedoria, Sim, né? o velho não é porque tá destruído, né? Não. É que eu tava vendo até esses dias apareceu um vídeo para mim de celebridades, mulheres, que optaram por não entrar na ditadura da beleza. Isso. E que estão lindíssimas. Porque os traços, elas, na verdade, deram lugar ao envelhecer naturalmente. Isso. E que isso é sinal de maturidade. E atrizes muito expressivas. E eu fiquei pensando assim... Realmente, eu acho que... Porque o exagero, ele tá muito nisso. Os qualquer homens, coisa. Exato, né? Mas as mulheres, elas... eu não tô aqui dizendo que a gente não possa fazer algo preventivo, algo legal, mas eu tô dizendo assim... Eu já vi muitas amigas desfiguradas, né?
Por quê? Para atender um padrão Isso. que é esse. Então, e aí vem uma coisa meio em série, assim, né? Tu olha as mulheres com o nariz igual, a boca igual, Isso mesmo. né? Aí tem que fazer o ângulo, como é que é? Tudo igual. Uhum. Então, assim, e onde é que tá a tua identidade? Porque por fora é o que tá dentro. É isso. Então parece uma coisa meio perdida, Uhum, né? uhum. Eu até fiz, o meu marido vai me matar, mas eu dei de presente para ele Botox. Porque, né, enfim. Porque é uma questão, acho que bem legal, de prevenção e tudo mais. E ele usa muito óculos, então tá sempre cansado, sempre fazendo aquela expressão e não sei o quê. E aí ele, assim, ele tem pavor de agulha, ele tem pavor dessas coisas. Então ele começa a suar frio. Mas era uma coisa assim de, olha, tu precisa também, porque essa geração é uma geração que era trabalho, 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 Isso. trabalho, trabalho, né? Baixar a cabeça Pouco e autocuidado. Pouco autocuidado, né? Porque eu acho que a gente também precisa pensar, né, que justamente da forma como a gente se construiu e com quais foram os valores educacionais que a gente teve, essa geração é uma geração que teve o seu foco no trabalho. E quando perde o trabalho, esse que é o problema. O que resta da tua vida se o trabalho ocupou praticamente toda a tua vida, né? Então, eu acho que a gente tem que ajudar, sim, né, com certeza, as empresas a entenderem qual é o formato, qual é o programa que eu posso fazer com alguém que está chegando, sim, num salário mais elevado, o que eu posso, talvez, construir como desafio para essa pessoa, né? O que eu posso torná-la dentro da empresa e que ela possa me trazer igual resultado, e não descartá-la, né? Até porque já está acontecendo, né? E um dos meus amigos que eu comentei no começo foi chamado de volta para uma empresa agora grande, né? Por ser maduro, por ser 50 a mais, né? Porque a empresa não estava conseguindo ter resultados com as lideranças mais jovens, porque elas não ficam, em primeiro lugar, né? Elas não ficam muito tempo. Segundo lugar, elas almejam um crescimento muito rápido, né? Eles querem entrar como trainee e se tornar diretores em 2 anos. E a gente sabe que nada na vida acontece, é só olhar para a natureza, nada acontece de uma hora para outra. Tu precisa ter ciclos para isso acontecer, né? Mas isso só a vida vai te ensinar, só as experiências que tu vai ter. Agora tu traz um outro ponto que eu acho super legal, que a gente pode apontar também, né? Que tem a ver com mulheres. Por que eu me dei conta também, né, Kelly, assim, as mulheres não são educadas para o ninho vazio que eu tô vivendo agora. Eu né? ia te perguntar sobre ele em algum momento. Porque olha, sendo tu, para tu dizeres que sentiu. Eu senti muito, né? E eu acho muito legal fazer uma reflexão, assim, porque eu sempre me achei uma pessoa moderna, bem resolvida, fiz terapia a vida inteira, fiz curso de autoconhecimento. Mas tu é, assim, uma mulher da porra toda, tá? Mas acontece que a gente também tem que entender que a gente tem a nossa sensibilidade, a nossa fragilidade para muitas coisas. Quando o Rafael foi para a escolinha, antes de ir foi pro maternal, né? 6 meses antes de entrar no colégio que eu coloquei ele, que foi no Monteiro Lobato, eu achei que eu ia ser aquela mãe que ia deixar na escolinha e tá tudo bem, né? Eu realmente deixei ele bem, tão bem que ele abanava para mim, dava tchau, ia para a sala de aula e eu ia pro carro, chorava e dizia, não acredito que ele não vai nem voltar, nem dizer assim, minha mãe tá aí e tal, que eu via, né, que algumas crianças faziam e tal. E aí eu tenho uma grande amiga minha, e a mãe dela me conhece também, e disse, não, da Mônica, eu não esperava isso, né, de que ela sentisse isso e tal. E eu senti. E quando o Rafael me contou que ele sairia de casa, que ele ia morar sozinho e tal, foi muito difícil para ele me contar e me dizer, nós dois choramos muito, mas foi difícil não no sentido de ele alçar voo, de ele poder fazer a vida dele, foi difícil tu ter um vazio do tipo, cara, mas tudo que eu fiz até agora, desde que eu me separei principalmente também, né, que já fazem 17 anos, eu fiquei pensando, tá, mas tudo que eu fazia em função dele, eu fazia para ele, eu fazia para dar a ele, né, e tal. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa se preocupar, principalmente com as mulheres que não trabalham, né? Tu imagina, a gente trabalha e ainda é capaz de sentir que nem eu senti, né? Foi um baque, assim. Claro que a gente chora uma semana, depois a gente se restabelece e segue a vida e vai fazendo as outras coisas, né? Mas a gente tem que pensar nas mulheres que estão chegando nessa faixa de idade, que também os filhos estão saindo de casa, estão casando, estão indo morar fora, estão estudando fora, estão trabalhando fora. Qual é o projeto de vida delas? Como é que a gente ajuda elas
a pensar a partir de agora em algo que elas talvez nunca fizeram, mas tinham interesse, tinham vontade, se identificavam, né? Que às vezes é uma veia mais artística, às vezes é uma questão mais olhada para o educacional, tem vontade de compartilhar, tem vontade de repente de ensinar, né? Tem N caminhos para a gente seguir. E a outra questão que eu vejo é mulheres que recebem herança e que não sabem o que fazer com essas heranças. E são, normalmente, na faixa de idade onde os pais já estão muito mais velhos, então estou falando mais do que 50, já estou falando de 60 aí, 70 anos, e que não quer dizer que tu tem que buscar uma carreira que seja trabalho, que seja intenso, mas que tu tenha uma atividade, que tu tenha prazer, e que tu possa, talvez 2 ou 3 vezes por semana, estar dedicada a isso. Acho que a gente tem que trazer isso, né, muito forte também na questão, não que aqui exista um etarismo, mas até existe, mas por parte delas próprias. Agora não é mais hora, agora não é o meu momento de eu começar alguma coisa. Não, mas agora quem é que vai querer alguma coisa em relação a mim? E até falando de relacionamentos, né? Isso. Porque eu estava te comentando ali antes da gente começar aqui, eu acredito muito, né, que é um desafio para mães de meninos fazerem sempre, estarem vigilantes com relação a não misturarem o tipo de amor, né? Porque o amor do filho é uma coisa, o amor com o homem é outra. Então, uma das coisas que eu milito literalmente em casa é assim, porque o meu marido já é assim, o querido, né? É aquela coisa, enfim, não, ele pode ficar junto, tá tudo certo. E eu sempre coloco assim, olha só, o casal precisa ter o seu espaço, né? Porque independentemente se seguirmos juntos ou não, ele também está treinando a cabeça dele para pensar assim, tá, não são só os filhos, né? Isso. Porque tem daí de novo uma crença, toda uma história. Minha mãe mesmo é uma que fala, eu vivi para os meus filhos. Tudo bem, mas em algum momento os teus filhos foram, né? E até hoje ela brinca assim, se eu pudesse eu traria os 3 de volta para casa. Eu penso, socorro. É assim, porque a gente não consegue imaginar, né? Essa cena de volta. Mas eu acho que precisa ter alguém, ou precisa ter que seja uma mentoria, uma amiga, ou que a pessoa já esteja nesse estágio de autoconhecimento, para poder se dar conta assim, eu tô indo demais, ou eu tô indo de menos, e até assim, no meu caso, é o contrário, eu às vezes meio que, será que eu não sou muito largada? Será que eu não sou uma mãe desnaturada? Rola uma, assim, sim, uma culpa, e às vezes... Mas assim, daí logo eu penso, como eu sou desprovida de culpa, eu falo assim, não, olha só, tá tudo certo, a nossa relação é uma relação que se construiu assim, até porque somos muito parecidos, né? Então, assim, não teria como ser diferente, eu não ia esperar do meu filho que ele fosse, a minha mãe mesmo diz, não, ele dá beijo, ele é afetivo, mas quando ele quer, se tu pedires, ele não dá, né? E não é por uma questão de, eu faço o jeito, não, é o estilo de personalidade, eu acho que respeitando isso, a relação fica saudável e respeitosa também, né? Mas sim, olhar e até eu ouvi esses dias uma mulher falando, acho que foi num corte de algum podcast, ela falava assim, eu não sei se alguém vai me querer se eu sou desejável, se algum trabalho em algum lugar, se o meu conhecimento interessa. Vale alguma coisa. Gente, mas não é assim, eu não consigo acreditar, mesmo uma dona de casa. Ela tem muito a compartilhar. Claro. Seja da vida dela, das experiências, se ela ficou casada, se ela não ficou, se ela enviuvou, que tem muitas mulheres também que vivem esse processo de uma forma bem dolorosa, mas a grande questão é que alguns ainda entram na linha da boiada, né? Que eu sempre falo que é o brete, a boiada. Então, todo mundo acha que fez 50, já está se encaminhando para uma coisa diferente. Né? Se eu tentar mostrar, por exemplo, e aí tu falaste da questão digital, se eu tentar mostrar alguma coisa no meu celular para o meu marido, ou no celular dele, aí é até um cacuete feio meu, mas da minha geração, né?
que é assim, ó, me dá aqui que eu te mostro. Isso. Quero catar da mão dele. O correto é, faz isso, isso e isso. E ele me disse outro dia, eu estou te perguntando qual é o caminho. Tipo assim, tu poderia dizer, vai lá, ABC. Ele ficou aqui e eu achei, e em várias outras coisas, ele é muito mais adiantado que eu. Até porque ele está no mundo corporativo, que exige muito mais, né? Mas eu fico pensando, como quebrar essa crença limitante? Tu acha, assim, nas mentorias que tu tens feito, nos resultados que tu já percebeste, deve envolver muito sofrimento também, né? Lógico, não tem como tu não estar sofrendo quando tu quer fazer uma mudança e tu não te sente encorajada a fazer, ou tu tem, digamos, essas crenças te dizendo que não é mais tempo, que já passou da hora tu querer fazer algo diferente, né? A gente tem muitos, como ser humano, muitos auto-boicotes, a gente se sabota pra caramba e entra em armadilhas a toda hora por falta de consciência, né? Quando a gente trabalha nas mentorias, a gente trabalha justamente alcançar níveis de consciência mais elevados, né? Que é um trabalho que a gente tem ferramentas, obviamente, para isso, a gente tem testes, a gente trabalha com exercícios, né? Para entender também o quanto aquilo é da pessoa ou aquilo ela traz da ancestralidade dela, da educação dela, porque grande parte das pessoas, as crenças limitantes, elas são crenças que foram adquiridas na educação dentro de casa. Não são coisas que as pessoas realmente acreditam, no sentido de que elas que construíram isso. Não, vem já carregado. Tu dizes uma reprodução apenas, isso, né? Não é de um uma coisa padrão que ela aprendeu assim. e que ela escutou e que ela repete, né? Mas ela não tendo consciência, ela vai repetir sim, muitas vezes. E ela vai dizer, inclusive, sobre outras pessoas, né? Vamos dizer assim, se eu acho que eu tô muito velha para fazer um projeto novo, acontecer com 60 anos de idade, se eu ver alguém com 80 fazendo, eu vou dizer que ridículo. Como é que pode? Entendi o teu ponto. Como é que pode estar fazendo com essa idade? Porque é a partir da tua visão. Claro, né? Então, também a gente tem que pensar que a gente pode estar fazendo etarismo com a gente mesmo, por isso que a gente faz com o outro, né? Porque a gente não se permite, acho que essa é a palavra, esse é o verbo, né? A gente não se permite, muitas vezes, fazer o que realmente faz sentido. Porque a gente se preocupa muito com o que os outros vão falar, com o julgamento dos outros. Né? Por isso que eu falo em todos os episódios. Eu me uso muito de exemplo, porque primeiro eu acho que é para as pessoas entenderem que eu sou gente da gente, né? Como um ser humano que sofre, que sente, que chora, que tem dias maravilhosos, dias que eu não quero sair da cama, que eu tô cansada, que eu tô sobrecarregada, que eu tô triste ou que eu estou questionando alguma coisa. Claro. E cada um tem um jeito de fazer esse processo, né? Sabe que eu acho que essa virada de carreira, eu também tive isso. Porque quando a gente teve aquela conversa em março de 2020, um pouquinho antes do lockdown, né? E a Mônica me falou, pensa nisso. Ela me falou uma frase que eu já falei aqui para vocês, que uma pessoa tinha me dito, foi ela. Ela disse, será que não está na hora dessa menina permitir-se ser cuidada? E aí veio aquele calor misturado com uma coisa, eu falei, puta merda, o que eu faço agora? Para onde que eu corro, né? Porque sim, aí vem uma coisa de, não era, o meu conhecido era eu me cuidar. Eu ter que fazer correria ali e me virar na minha independência, que tinha sido até então uma escolha. Quando a Mônica me viu numa situação diferente, casada, com filho, uma família estruturada, ela jogou a isca e eu fui para casa e fiquei. E aí, pronto, sono, quem disse que precisa dormir, né? Tu plantaste muito bem essa semente. E aí eu comecei a conversar com meu marido. Porque eu acho que uma das coisas legais que a gente tem que falar aqui, nós temos uma diferença de idade. E, portanto, é uma geração e meia. Exatamente. E isso influencia muito. Então, assim, o único caminho, na minha opinião, é o diálogo. Tem que comunicar. Te incomodou? Abre a boca, bota a pessoa sentada e fala, olha só, não foi legal, papapá, e resolve no dia. Não deixa o negócio... Precisa ter as conversas difíceis, precisa. Se tu quer construir, tu tem que ter conversas difíceis. Se tu não quer construir, tu quer romper, é mais fácil. Sim, porque daí é aquela coisa fake, né? Aí fica tudo lindo, finge que não viu nada, aquela coisa, dorme magoada, puta, vai acumulando, quando vê, estoura, né? E manda a pessoa longe. Isso.
E tu sabe que quando eu sentei para conversar com ele, no ano seguinte, né, eu faria 40 anos. Uhum. E aí eu pensei, olha aí o etarismo já na minha cabeça. Olha, 40 anos para o mercado, mas isso foi uma percepção que eu fui tendo pelas experiências que eu fui vendo, Claro. né? E aí eu pensei assim, olha, eu vou fazer 40 anos, então a gente precisa decidir agora. Ou eu volto para o mercado, né? E as minhas voltas para o mercado, elas eram sempre cíclicas, porque assim, chegava um momento que, óbvio, eu sabia que não era o que eu queria fazer, mas o meu inconsciente estava lá, não, tem que trabalhar assim, assim, assado, porque senão tu não vai ser admirada. E aí, são crenças que a gente reproduz. Ah, não, senão tu não vai ser admirada. Como assim? A pessoa olha o teu currículo e fala assim, mas é que tu ficou pouco tempo, né? Ou tu foi trocando de emprego. Sim, porque chega uma hora que tu não aguenta. E porque tu não tá feliz, tu não tá fazendo uma coisa que realmente faz sentido. E aí foi quando eu consegui olhar nos olhos de uma pessoa madura que me disse, eu não te vejo feliz pensando, tu acordando cedo, tendo que sair com todo mundo junto, porque eu gosto do meu momento. E aí eu parei e falei, opa, essa pessoa me conhece, né? E que me deu também, assim, um aval. Isso, exatamente. Tipo assim, vai viver o teu sonho, sabe? E aí quando a gente está assim, em público, né, com amigos, enfim, ele sempre fala, porque ele é super tímido, ele fala, não, essa daí é um furacão, ela é um avião, ela vai, ela fala com não sei quem, aí daqui a pouco ela já tá aqui, ela já tá ali, ela já fala disso, já fala de parceria, já... Então ela tá sempre... E aí é uma coisa que, olha que loucura, ele foi para esse novo desafio em maio ou junho do ano passado, tá fazendo um ano. Ainda hoje, ele fala que ele precisa desenvolver coisas. E aí ele me disse, Kelly, eu, assim, ó, eu sou, que é um cabeção, né? Em coisas técnicas, enfim. Mas ele falou, esse lado da comunicação, eu preciso. Falei, bom, então só com a mulher certa, pelo menos, né? Pelo menos nisso a gente já tá junto e ajuda. Porque para quem não é difícil. Com certeza. E eu vou te dizer assim, eu tô com uma mentorada agora de 44 anos de idade, uma executiva fantástica, que tem, assim, um grande propósito de se desenvolver na comunicação. Porque ela não está muito feliz com algumas coisas que estão acontecendo na empresa onde ela hoje tem um cargo executivo, né? E ela me disse, mas eu não estou conseguindo me posicionar. E eu preciso, porque está fazendo mal já. E a pessoa começa a adoecer, né? É isso que a gente tem que pensar. Se tu entende nesse momento, né, que a tua carreira ainda é uma carreira que tu quer seguir dentro da empresa que tu estás, né, e que tu, poxa, tá com 44 anos, mas tu ainda imagina que tem uma caminhada ainda aí, e que tu gostaria de estar dentro desse processo, tu vai precisar te desenvolver algumas coisas que, na verdade, não estão deixando tu entrar em conformidade, né, que é o que a gente falou antes, assim, se aquilo ali não se encaixa mais, vai ficar difícil a pessoa se manter. E aí começa a virar sofrimento, né? E eu acho que a gente vai entrando na fase da maturidade, principalmente, eu falo sempre da teoria dos setênios, né? Que mostra que a gente vai mudando de comportamento, de tomada de consciência a cada 7 anos. E a gente tem 3 grandes fases na vida, né? A nossa evolução aqui tem 3 grandes fases. A primeira, que é biológica, a segunda, que é psicológica, e a terceira, que é espiritual. Aos 42 anos de idade, que é a tua idade, né? Sim. A gente entra na fase espiritual. A cada 7 anos, então, tu vai viver mudanças bem significativas de valores, de comportamento, e que tu vai, sim, abandonar coisas que tu carregou até então. E tu vai caminhar para uma busca diferenciada, onde provavelmente tu vai olhar para a tua vida querendo ter uma coesão interna, tipo, não dá mais para ser incoerente o que eu sinto, o que eu penso com o que eu faço, né? Fazer a diferença, né? Fazer uma entrega para o mundo, dar uma oferta para o mundo diferente e servir, né? O teu trabalho pode ser algo que sirva para transformar ou dê um clique em alguém que está assistindo aqui agora e vai dizer o seguinte, eu preciso fazer isso. Nossa, olha a trajetória da Kelly, olha o que ela fez, olha onde ela está, olha como ela hoje se encontra feliz no que ela está fazendo. Então, tem muito da gente começar a olhar para aquilo que a gente ainda não fez e gostaria de fazer,
e abandonar aquilo que a gente fez muito, mas que já não faz mais sentido fazer, né? E por isso que eu penso que a gente não pode estar com preconceito em relação à idade, porque quanto mais velho a gente fica, mais sábio a gente fica. Mais sábias a gente vai se tornar para fazer as nossas escolhas. Não vamos mais fazer escolhas porque o outro está dizendo que é melhor, não vamos fazer mais escolhas porque a gente quer agradar alguém, não vamos fazer mais escolhas porque a gente quer se sentir totalmente pertencente. Talvez a gente nem se sinta pertencente, mas a gente diga, dá pra falar palavrão aqui? Deve, aqui é tudo sem mimimi. Foda-se, Adoro. né? Quero realmente não ser mais essa pessoa que fui a vida inteira. Quero dizer não para algumas coisas que eu não disse, né? E muitas vezes as pessoas, ao fazer isso, eu sempre falo, todo não que tu diz ao outro é um sim que tu diz a ti mesma. Ai, gente, isso é corte certo, por favor, Luquinhas, de verdade. É porque, assim, isso que tu estás me dizendo, eu tô toda arrepiada aqui, gente, não é de frio, viu? É de emoção mesmo, porque eu acho, quando a própria mudança de carreira, a minha mudança de carreira, que foi, na verdade, foi o meu encontro de carreira. Isso, assim, né? isso aí. Esse foi o meu encontro de carreira. É o meu propósito de vida. Eu já exercia isso, só que sem perceber, né? E tu sabes que eu fiquei pensando assim, hoje as pessoas me falam, quando eu mando ali na lista de transmissão, enfim, o pessoal diz, não, tu merece, tá ótimo, né? Os temas, tipo assim, eu vou num restaurante e a pessoa diz, eu amei o tema tal, nossa, me dei conta de tal coisa. No evento do Bom Bordo, eu tava lá e sabe quando te dá um clique assim que tu diz, será que eu já tô atingindo isso? Eu tava pegando um vinho e uma menina, e tu sabe que eu tenho uma memória, né, fotográfica ótima, uma menina veio e falou assim, oi, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ela, eu só queria te parabenizar, que eu sou fã do Afrodite, eu amo o jeito que tu te posiciona lá, amo o jeito que tu fala, já assisti o primeiro episódio da segunda temporada e eu fiquei meio atônita, assim, porque eu falei, oi? Né? Aí eu brinquei com o meu irmão, eu disse assim, olha, desculpa, mas eu já sou uma celebridade. Né? Mas brincadeiras à parte, engraçado como daí ecoa, né? Isso. Porque aí eu sei que eu tô fazendo o que eu gosto. Porque aqui eu tô inteira. Né? Aqui eu sou eu. Nas empresas, eu nunca vou esquecer. Nem sei se eu te contei isso, acho que não, mas eu tomo espumante todos os dias. E o Afrodite ele foi concebido com a ideia de ser a extensão da sala da minha casa. Então, eu descia, quando eu morava sozinha, com o meu cachorrinho. Depois de tomar um banho, aquela coisa toda, descia, porque era um bairro mais fechado, então bem tranquilo, com uma taça de espumante. E eu inventei de comentar na reunião com a minha gerente, com o grupo, na verdade. E ela me chamou depois e me disse, tu não podes comentar isso. E eu falei, por quê? Ela disse, não, porque a gente tem pessoas aqui que são filhos de chefes de... Não é chefe, é de... ai, meu Deus... chefes de obra, enfim. Sim, E eu falei, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Meu pai já vendeu rapadura. E daí, hoje ele não vende mais, mas ele já vendeu. É que olhar a foto do momento parece que tu tá ostentando. E aí eu acho que também tem uma coisa quando tu fala em não se permitir, é a coisa do auto-amor, que essa geração também, né, pelo menos 50 a mais, não teve esse ensinamento. Não. Teve um olhar para fora, né? Para o outro. Sempre para o outro. E por isso que fica difícil assumir as escolhas, né? E de dizer assim, eu quero fazer isso ainda, né? Eu me permito ainda poder fazer isso. E a gente tem que ajudar essas pessoas a, sim, desengavetar seus sonhos. Muitas vezes resgatar projetos que elas fizeram só para o hobby, que elas gostariam que fosse uma atividade principal. E não estou falando... Eu também vejo pessoas que precisam trabalhar e que não podem escolher trabalhar com o que gostariam, porque a gente tem uma população aí, esse recorte existe, né, de que uma população que não tem a mesma condição de estudo, de oportunidade, mas a gente também pode fazer com que essa população consiga encontrar mais sentido no que faz, né? Ir atrás, de repente, de alguns sonhos, e a gente vê isso em exemplos de pessoas que venceram, que tem sucesso hoje, como teu pai, por exemplo, né, que começaram, eu tenho marido de uma grande amiga minha, que hoje está numa posição de liderança altíssima na Oi, e que ele foi empacotador de um supermercado, né, e foi assim que ele começou a carreira dele.
Mas a gente tem que entender que quando a gente começa, claro que a gente vai se sujeitar a determinadas atividades, a determinados trabalhos, porque a gente precisa sobreviver, porque a gente precisa pagar as contas, né? Os boletos chegam, que nem a gente diz, mas a gente não precisa fazer isso pro resto da vida. E nem achar que quando a gente faz 40 ou 50, a gente está velho demais para começar de novo, né? Porque a gente vê que as pessoas que começaram nessa fase, começaram com muito mais maturidade, com menos peso, com mais leveza. E aí tu falou assim, ecoa. Sim, além de ecoar, flui. Parece que não é uma coisa que precisa ser muito trabalhada. Ela vem ao natural, né? Ela vem sem tu precisar procurar, sem tu imaginar que tu talvez esteja fazendo aquilo, mas alguém te reconhece já. E tu precisa disso. Precisa, porque tu começa, em algum momento tu diz assim, eu tô no lugar certo, eu me sinto no lugar certo, mas será que isso é fato ou não? Enfim, essa é uma das coisas. A outra coisa é quando eu falo assim, o meu marido, ele viveu uma dificuldade, quando eu te falo ali da diferença de uma geração e meia, que foi assim, eu trabalhava, eu era uma executiva, bem remunerada, então a gente tinha cada um tinha a sua vida, seu salário, aquela coisa toda ali, então totalmente independente. Quando isso muda, vem o desespero de depender de alguém, né? Aí, terapia, gente, assim, ou mentoria, ou vai revisitar tuas, né? Porque como é uma mudança de carreira, tu não vai começar do lugar que tu tava. Isso foi difícil, assim, entender, sabe? E aí ele me disse, bom, tu tá construindo uma nova carreira a partir dos 42 anos e tá tudo certo. Porque, inclusive, a minha terapeuta me disse, tu tens no mínimo mais 20 para aí fazer essa nova carreira. Então, tu está começando, passinho por passinho. Eu estava contando para a Mônica aqui a questão do cenário, de tudo que a gente foi construindo, das coisas que aos poucos a gente está acrescentando e incluindo. Mas o mais importante é o conteúdo. Porque poderíamos estar aqui as duas numa cadeira qualquer de madeira, né? E falando sobre isso. O que importa é esse conteúdo. E uma coisa, assim, que eu acho que tem que ficar de recado, Mônica. Primeiro que tu brincaste ali no início, quando a gente não estava no ar, né? Eu digo, tu és uma mulher realmente muito poderosa. E o teu poder, ele está na tua generosidade. Eu sempre e defendo, o Afrodite tem como propósito isso, as mulheres precisam parar de competir. Porque é mentira quem diz que mulher não compete. Compete, sim, e muitas vezes é tão velado que chega a ser feio, assim, né? Ou então quando é aquela coisa escrachada e a pessoa nega na tua cara, pô, daí tu tem que dar na cara da pessoa, né? É verdade. Tu não és uma mulher que propõe isso, tu és uma mulher que trazes a expansão de consciência. Então, assim, eu tô te falando todas essas coisas porque realmente talvez nem tu, às vezes, nesse monte de coisas que tu promoves e ofereces aos outros, tu te des conta desse potencial enorme, né? À época, tu fazias, acho que uma pós em transpessoal. Isso. E eu lembro que era muito transformador. Tu me contavas, assim, né, das aulas e que aquilo foi das danças, entre várias coisas. Então, o que é importante da gente ficar de recado aqui do Amadurecer? Primeiro, já quero dizer para vocês que eu não vou abrir mão, eu vou bater boca com a Mônica enquanto ela não vier para cá como co-host, porque ela tem que fazer parte do Afrodite, porque ela é uma Afrodite, né? E ela tem muito a nos entregar e a entregar a vocês. Mas eu acho que eu queria que tu repetisses, então, o que significa o amadurecer no projeto, para que a gente guarde isso, por favor. Primeiro, a gente trabalha muito essa questão do que a gente ama fazer, né? E a gente precisa entender que existem coisas que a gente ama fazer e que não nos permitiram ou que a gente não acreditou que a gente pudesse fazer. Então, o Amadurecer tem como proposta trabalhar com projetos de vida e projetos de carreira também, trazendo para a consciência o que eu quero que dure para muito tempo, né? Não sei se para sempre, porque para sempre hoje em dia não é mais viável, mas que dure mais tempo, mas que eu entre em contato com o meu ser, né? Com as minhas características, com a minha personalidade, com o meu estilo, ou seja, que o ser humano seja
visto como algo que a gente precisa enaltecer, a gente precisa valorizar e a gente precisa ajudar a fazer esse processo de amadurecimento também, né? Muitas vezes a gente não se dá conta de que às vezes uma conversa é tão significativa e transformadora para que a pessoa amadureça naquele aspecto e faça suas escolhas, né? Então, amadurecer tem essa proposta, assim, de olhar para o ser humano, de mostrar que ele é capaz de escolher coisas que durem, coisas que ele ame fazer, porque a gente tem uma vida pela frente ainda e a gente nunca sabe quando é que a gente vai partir daqui. A gente tem uma vida pela frente onde a gente precisa, sim, se dar o direito, né, de fazer algo que a gente realmente ame, né? Seja fazer um podcast, seja talvez trabalhar num trabalho voluntário, ou seja fazer uma nova carreira dentro de uma empresa também, né? É verdade, e eu acho que essa questão do ser humano, né? Lembrar que ser humano hoje a gente pode querer uma coisa, daqui a 3 meses, 1 ano, a gente pode querer outra e tá tudo certo. A gente não precisa se culpar por isso. Isso. E a gente pode ter várias carreiras ao longo da nossa vida. Eu sou um exemplo, e através dessa mulher, né, tô enchendo ela de elogios para ela sair daqui toda purpurinada, porque ela merece mais do que ela já veio. E porque sim, gente, é um assunto que, embora se fale muito em artigos e tudo mais, na prática, vamos olhar para esse assunto, assim, né, para esse tema, vamos olhar para essas pessoas que estão à margem, porque foram largadas ou desvalorizadas, esquecidas, ou que estão se questionando. Vamos ajudar essas pessoas. Se vocês não se sentem à vontade de fazer isso, temos aqui uma consultora maravilhosa com muitos anos de experiência e exerçam essas conversas, comecem essas pequenas conversas com amigos. Daqui a pouco, num papo de bar, rola um insight e a pessoa diz, deu, vou tocar o louco e é isso, chega, porque eu não quero mais viver uma mentira. Eu preciso ser de verdade. Amadurecer é ser de verdade. É isso mesmo. É isso? É isso mesmo. Bom, Mônica, um brinde. Com certeza um brinde. Obrigada. Obrigada. Eu que te agradeço. O Afrodite te agradece. Ele está aqui agradeço. por tua causa, pela tua, pelo teu investimento e pela tua clareza. Então, pessoas como tu estarão sempre na minha vida e sabemos que agora cada vez mais porque eu grudei. E quando eu grudo, a pessoa ela pode agarrar nojo, mas não tem problema. É isso, meu amor. Muito obrigada mais uma vez. Eu amei. Gente, obrigada. Espero vocês no próximo episódio. Programa Afrodite na Cubo Play. É daqui, é para todo mundo.